Bom dia, bom dia, bom dia. É assim que eu cumprimento os nossos ouvintes do programa Celebrai de todas as manhãs da semana, de segunda a sexta-feira. Você já nos ouviu? Pois é, nós estamos na Transversal FM, sempre de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia. É o programa da Igreja Presbiteriana Central de Salto de Pirapora, já quase 20 anos no ar. É uma rádio comunitária, isto é, a abrangência dela é muito limitada, mas sempre a gente incentiva as pessoas a nos ouvirem através do celular, através do aplicativo da Transversal FM. Basta você entrar ali na sua loja de aplicativos e escrever Transversal FM. Você vai encontrar o ícone Salto de Pirapora, você clica no ícone, baixa e você pode nos ouvir em qualquer lugar onde há cobertura da internet. Então, de segunda a sexta-feira, participe conosco do nosso programa diário, o programa Celebrai, das 11 ao meio-dia. Bom dia a você que está conosco neste culto matinal. É a nossa live dos domingos matinais. Nós temos um culto, nós chamamos assim o culto matinal, das 9 às 15 para as 10. Em seguida nós temos a nossa classe de escola dominical, hoje sob a liderança do nosso presbítero Antônio Carlos, conhecido por todos nós, o Lelo. Nós estamos transmitindo aqui, pela graça de Deus, esse nosso culto matinal, e você muito bem-vindo em participar conosco. Compartilhe aí nesses seus grupos, não é? De WhatsApp, Facebook. Faça isto, nós temos tempo para isto. Muito bom dia ao nosso irmão Eristeu, juntamente com a sua esposa Rosa, conosco aqui. Bom dia a todos vocês. Vamos iniciando aqui mais um culto matinal. Eu quero lembrá-los que além da escola dominical às 10 horas, nós temos também o nosso culto à noite às 19 horas e 30 minutos, sempre com a transmissão através desses dois canais, o Facebook e através do nosso YouTube. São os dois canais e as duas plataformas que nós utilizamos. Eu quero, antes de mais nada, orar e consagrar ao Senhor este momento de culto. O tema de hoje, desta manhã, é a Nova Jerusalém. Nós passamos a semana passada pela Páscoa, refletimos sobre a morte, crucificação, depois ressurreição do Senhor Jesus, e nós voltamos agora com a promessa do Senhor que Ele fez antes da sua morte, da sua crucificação. E Ele nos prometeu a Nova Jerusalém. Nós falamos de quando em quando sobre a volta do Senhor Jesus, mas pouco nós falamos como será essa Nova Jerusalém, como será este paraíso prometido por Jesus, então, quando da sua ressurreição a nós todos, que somos o seu povo, a seus filhos e a família de Deus. Vamos refletir nesta manhã sobre o tema A Nova Jerusalém, ok? Fique com a gente, vamos orar e consagrar ao Senhor esse nosso momento de culto. Oremos ao nosso Deus. Bendito eterno Deus, te louvamos, pois mais uma vez podemos nos reunir em teu nome e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagramos a ti, meu Pai, este momento, e que o Senhor, ó Deus, esteja permeando cada louvor e a palavra do Senhor, e que ela seja para nós inspiração de vida, de impacto, de esperança, num mundo tão depressivo, num mundo tão caótico quanto o que nós estamos vivenciando. Como é bom olhar para a tua palavra e receber dela o alimento necessário da esperança da vida.
Nós oramos nessa certeza e convicção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, nós queremos mais uma vez dizer da nossa alegria de todos os irmãos que estão conosco. Por vezes eu quero fazer inclusive aqui uma justiça. Há muitas outras pessoas, além dessas que conosco estão aqui neste momento, não é? Como já disse aí o nosso diácono Eristeu, professor Demerval, sempre conosco aqui dizendo bom dia. O Kim, que diz aqui bom dia, graça e paz, né? A Vanessa, sua linda filha. A Edna Oliveira, bom dia, irmãos. E nós também contamos com as pessoas que assistem durante a semana, não é? As nossas lives. E aí você pode perceber que ao longo da semana são 300, 400 visualizações por cada uma dessas lives. Então nós agradecemos a você que não está assistindo conosco agora, presencialmente, através dos nossos canais, desta forma, presença virtual ainda, né? Mas que nos assistem em outro momento. Que Deus muito lhe abençoe. Eu quero chamar agora para juntos assistirmos o hino Jerusalém. E de um grande coral do Rio de Janeiro, lá de Bangu, este belo hino, vamos assisti-lo, é um clipe musical e ouvi-lo, e em seguida a ministração da palavra do Senhor, como disse o tema, a Nova Jerusalém. Fique com a gente. João viu o trono, morada de Deus,
Que belo hino, ainda mais com a interpretação deste grandioso coral Jerusalém. É um mix de uma versão mais atual com a antiga que conhecemos, não é? Desde a nossa infância. A Nova Jerusalém descrita neste cântico, neste hino, ele se inspira a partir, obviamente, das Escrituras, que iremos ler agora. E como eu disse aqui na introdução, nós que comemoramos a Páscoa na semana passada, domingo da ressurreição, fica conosco aquele sentimento em nós, em nosso íntimo. Bem, Jesus partiu para a eternidade, voltou ao Pai, está à direita do Pai, ocupando o trono. Lembrando que a manjedoura está vazia, o túmulo está vazio, mas não o trono. Jesus está sentado, gloriosamente, de tal maneira que ele é soberano sobre todas as coisas. Mas quando esteve ali com os seus discípulos, ele deu uma palavra, uma promessa, para que quando tudo isto ocorresse, sua morte e ressurreição, e então, depois da morte de todos, uma promessa extraordinária, eles estariam tomando posse. A Nova Jerusalém. Nós vemos isso lá em João 14, verso 1 a 3, que aponta nosso destino eterno. E eu quero ler aqui para você, primeiramente em João capítulo 14, do verso 1 até o 3, que diz: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não se desespere, não se perturbe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Eis que o Senhor Jesus Cristo, ele está se referindo à sua morte, mas ao mesmo tempo ele diz: fiquem tranquilos, eu vou para o Pai, e para onde eu vou, eu tenho preparado morada eterna para vocês. Aleluia! Esta é uma palavra de promessa para mim, para o seu coração. E ele diz: na casa do meu Pai não vai faltar habitação, não vai faltar lugar para esta grande multidão de salvos que com ele estará na eternidade. E ele disse: se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Esta é a promessa de Jesus que eu queria me reportar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. A promessa da volta do Senhor Jesus, que está breve, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, isto é, sua glória, majestade, estejais vós também. Aleluia. Então, esta promessa o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: bem, eu vou partir, e para onde eu vou, levarei comigo todos os meus filhos, todos os filhos de Deus estarão comigo neste lugar. A palavra que eu trago ao seu coração é aquela palavra contra o sentimento de orfandade que muitos têm. E aqueles dois discípulos de Emaús, indo para Emaús, estavam sentindo. Jesus estava morto e agora eles se sentiam desamparados e estavam voltando queixosos, frustrados, decepcionados para Emaús, quando Jesus apresenta diante deles vivo e ressurreto. E então puderam reconhecê-lo como o Cristo ressuscitado. E assim como Jesus vivo está hoje, ele há de cumprir esta palavra para cada um de nós. De tal maneira que eu e você não precisamos sentir assim órfãos, abandonados. O Senhor foi e partiu para a sua eternidade. Não.
Ele deixou-nos a viva esperança. Ele vai voltar. Ele voltará em glória e majestade, não mais no ventre de uma mulher, não mais se sujeitando aos cuidados de pais terrenos, não mais tendo que sofrer as dores e mazelas dos homens, mas voltará e muito menos tendo que passar pela cruz e o túmulo, virá em glória, em majestade, em poder e vida. O Senhor Jesus Cristo voltará. E se nós formos esta geração, que é bem provável, do arrebatamento da igreja, não passando pela morte, mas sendo transformados pelo Senhor, aleluia por isto, ou se passarmos pelo caminho da morte, independentemente, seja o nosso encontro através da vinda do Senhor a nós, ou da nossa ida através da morte a Ele, aqui neste ponto estaremos encontrando-nos com o Senhor e juntos Ele vai nos levar para esta nova Jerusalém. Deu para você entender? Esta promessa está para se cumprir. Mas a minha palavra hoje não é sobre a volta do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar sobre o lugar de destino em que nós estaremos após a volta do Senhor Jesus. Eu quero fazer em duas partes hoje de manhã, no culto da manhã e no culto da noite, logo mais. Vamos falar sobre a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. Então agora eu quero chamar a sua atenção para lermos juntos em Apocalipse 21. Todo o capítulo trata sobre o novo céu e a nova terra. E eu quero aqui ler com você o capítulo 21 de Apocalipse e nós vamos refletir aqui nesta extraordinária revelação que João recebeu deste nosso destino eterno, deste lugar onde eu e você viveremos eternamente. Aleluia! Palavra de Deus, Apocalipse capítulo 21, verso 1. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada, como noiva adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Observe, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono, o trono está ocupado, disse: Eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro, a igreja. E me transportou, diz João, em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia da parte do céu, da parte de Deus,
a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe, cristalina, lina. Tinha alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas os nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e medido a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro. Veja a descrição desta nova Jerusalém. Semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas. Veja a descrição que faço questão de ler desta nova cidade, desta nova Jerusalém. E ele continua: de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro. O metal sob o qual homens se prostraram e muitos deram a sua vida e mataram tantos outros, agora se torna asfalto para os nossos pés. Assim será a beleza e a glória desta nova cidade, a nova Jerusalém. E continua: nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Gente, este é um capítulo extraordinário que nós lemos aqui, do capítulo 21 de Apocalipse, que fiz questão de ler, sim, para que a gente pudesse prestar atenção aqui nos detalhes da descrição desta nova cidade em que nós estaremos habitando eternamente. Veja o que de sublime, de mais sublime Deus tem preparado para mim e para você na eternidade. Que glória, que majestade! E a primeira pergunta aqui da minha reflexão nesta manhã é: como será esta nova Jerusalém? Como será esta nova cidade? Bom, já nos vem à mente a ideia de cidade. Cidade é a constituição da formação da sociedade, é onde os homens estão não isolados, mas juntos. Então, logo, quando a palavra chama de cidade, é a concepção que temos que estaremos juntos na eternidade. Assim como é a composição de uma cidade. Então, a cidade de Deus,
a Nova Jerusalém é onde nós estaremos. Então nós não viveremos na eternidade numa espécie de um gozo individual, isolados, separados, individualizados, não. Nós estaremos juntos. E por isso que nós amamos estar servindo ao Senhor na comunidade. Nos faz falta. Um irmão nessa semana me disse: pastor, eu sei, e o Senhor sempre enfatiza que a igreja está viva, o prédio está fechado, não é? O templo, o prédio está fechado, mas a igreja está viva. E ela está viva em cada um dos lares dos crentes. Sim, é verdade, ela dizia. Mas que saudade da gente poder se reunir com os irmãos, celebrarmos cultos e nos abraçarmos e estarmos juntos. E, de fato, eu concordo. Por quê? Porque a alegria do crente é estar com outro crente, é celebrar a salvação, é celebrar a vida, é compartilhar das alegrias, também dividir as frustrações. Este é o conceito essencial de igreja, comunidade dos santos. Mas um dia, hoje nós estamos frustrados por esse impedimento que esperamos ser temporário por conta da pandemia. Mas um dia, nós estaremos todos reunidos para sempre neste lugar glorioso que, em segundo ponto, eu vou descrever, que não teremos as mazelas que hoje sofremos, inclusive neste período de pandemia. Como será? Diz a Bíblia que será um novo céu, uma nova terra. Eu até observo aqui o comentário da Bíblia de Estudo de Genebra, porque quando nós pensamos no céu, né, nessa Nova Jerusalém, imaginamos assim uma coisa totalmente sem matéria física, sem tato, sem qualquer substância, né? Seremos almas penadas, como aquele desenho do Gasparzinho voando assim, né, na atmosfera. Não é isso que a Bíblia diz. Não será um outro céu, nem outra terra, mas será um novo céu e uma nova terra. O paraíso, esta Nova Jerusalém onde estaremos, será um lugar semelhante ao Éden antes da queda e muito melhor do que foi o Éden antes da queda. De um ambiente de absoluto equilíbrio ecológico, onde nós teremos afazeres, estaremos reunidos em paz, estaremos, enfim, vivendo a eternidade neste lugar que Deus tem reservado a nós. O comentário que eu quero ler da Bíblia de Genebra diz assim: alguns têm argumentado que o novo universo será um mundo totalmente novo, sem nenhuma relação com o antigo, isto é, com o que nós temos hoje. Mas não é o que diz as Escrituras, que indicam que a transfiguração do mundo atual é tida em vista, semelhante à maneira como nossos novos corpos serão transfigurados dos antigos. Todas as coisas novas. Isto mostra a profundidade da transfiguração. O resultado, porém, é a redenção, e não simplesmente a abolição das coisas antigas, a redenção. Então, o comentário aqui é interessante, que nos diz assim que como será esse novo céu e nova terra? Será aquilo que nós temos, mas transformado completamente. Em outras palavras, não teremos a presença dos germes, dos vírus, uma terra de um equilíbrio ecológico perfeito, uma nova terra, um novo céu. Em segundo lugar, nós temos aqui
que será um espaço físico. Nós teremos corpos ressuscitados. Logo, se eu e você teremos um corpo ressuscitado, não é? Ressuscitado, teremos também um ambiente, estaremos também no ambiente físico, material, tangível, mas como disse, transformado total e completamente. Isso é extraordinário. Nós teremos um corpo, falando aqui do corpo físico, um corpo ressuscitado, semelhante ao de Jesus. É aquele corpo que se alimentava, mesmo ressuscitado, atravessava paredes, um corpo de uma substância outra que esse que temos hoje. Um corpo glorificado, um corpo transformado. É isso que diz lá 1 Coríntios capítulo 15. Tendo este corpo transformado, estaremos numa terra transformada, uma nova terra, um novo lugar, um lugar totalmente diferente daquele que nós estamos hoje, mas de mesma consistência, de mesma origem. Terceiro, mais importante, livre. Estaremos nessa nova Jerusalém, livre de todos os males e mazelas. E o primeiro e o mais importante é o que nós vamos ver aqui. Neste lugar não haverá o pecado. O pecado não adentrará este lugar. Está aqui na palavra que lemos, versículo 27. Apocalipse 21, 27 diz: mas somente os inscritos no livro da vida, ele diz, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Quer dizer, não haverá o pecado. E então, não haverá nenhum dos sentimentos muito próprios a nós, seres mortais, nesta nova Jerusalém. Você imagina como vai ser glorioso isto? Extraordinário, tremendo. Viver num lugar de perfeição, de equilíbrio e de beleza indescritível, num corpo transformado e sem a presença do pecado que macula e que nos amaldiçoa. Um lugar do nunca mais. Nunca mais. Nunca mais diz aqui, capítulo 21 no início, diz assim, olha, versículo 4, nunca mais haverá lágrimas, versículo 4, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá luto, nunca mais haverá pranto, nunca mais haverá dor, nunca mais, nunca mais. Isso aqui é extraordinário. Nunca mais haverá sede, nunca mais haverá fome, pois a fonte da água da vida estará lá. Então, não haverá mais choro, pranto, morte, envelhecimento, cemitério, hospital. Esta nova Jerusalém será destituída da corrupção dos governantes. Um lugar sem o sofrimento da dor física. Um lugar que nós viveremos em glória, em plenitude de perfeição. Não haverá delegacia porque não haverá crime, pois não estará presente o pecado. Deu para você conceber? É até difícil a gente imaginar, pastor, mas como será? Isso será exatamente o contrário daquilo que nós vivemos hoje. Um lugar extraordinário. Agora, até quero fazer uma ponte aqui,
Mas, pastor, e as nossas lembranças, memórias? Não haverá lembranças de coisas passadas. Por exemplo, o meu filho morreu sem Cristo. Você estará na Nova Jerusalém, em saudades, em angústia. O seu esposo lá não estará, aquele que foi seu esposo, sua esposa, e assim por diante. Sabe o que vai acontecer? Preste atenção no que eu vou dizer. Deus vai apagar da nossa memória, do nosso HD cerebral, quaisquer lembranças que nos remete a uma tristeza, porque não haverá choro, não haverá memória. Está esse texto que eu quero aqui me referir, está lá em Isaías capítulo 65, versículo 17. Olha o que diz aqui. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e jamais haverá memória delas. Será um lugar de alegria, de regozijo, de paz e de harmonia. Então, as memórias e lembranças que trouxerem a nós tristezas e saudades, não haverá, não estará presente mais em nós. Que coisa extraordinária. Deus pensou em tudo. Fique seguro disso. Não há nada que Deus é tomado de surpresa. Ele pensou em tudo para o nosso bem e gozo, essa expressão, gozo eterno. Mas eu quero seguir aqui com outros 2 pontos acerca desta nova Jerusalém descrita aqui em Apocalipse capítulo 21. Muito mais teria por falar, é claro, né? E eu quero destacar aqui o versículo 18 a 21. Um lugar de beleza indescritível, né? Com elementos extraordinários e especialmente livres do pecado. Versículo 18 até 21, ele vai descrevendo a beleza da cidade, da estrutura, da muralha, do ouro, né, presente, e como dizia aqui, aquilo para o qual o homem viveu toda a sua vida, que nada mais é do que o ouro, do que o ganho, do que a matéria. Homens que tiram a vida de outros, e quantos tiram. E as guerras têm por base exatamente isto, o ouro do outro. Homens que matam e foram mortos pelo ouro. Sabe o que será o ouro na eternidade? Sim, este pedaço de vil metal será para mim e para você apenas e tão somente cascalho para os nossos pés, areia, será para nós asfalto para pisarmos. Tão glorioso será esta nova cidade, a Nova Jerusalém. E ele vai descrevendo, né, das pedras preciosas, de um lugar de encanto, de beleza, de detalhes extraordinários. E enfim, este lugar de glória indescritível estará presente eternamente, visivelmente, fisicamente, naquilo que é a sua essência do ser, o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Lá nós não teremos uma igreja, um prédio. A Nova Jerusalém é o tabernáculo inteira. Nela, ele diz, versículo 22, João, que recebeu esta revelação do Espírito: não vi santuário, não teremos igrejas,
denominações A, B, C, D, não. Aleluia. Por quê? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, porque Jesus é a presença eterna, pois não haverá noite. Aleluia. Que lugar, não é? Olha, pastor, o senhor consegue transmitir só 1%, 1/10 daquilo que é. E eu concordo com você, porque a eternidade, a Nova Jerusalém é muito mais do que podemos nossa mente vil imaginar e pensar. E eu encerro aqui dizendo, em quinto lugar, quem serão os cidadãos desta cidade? Você mora aí na sua cidade, Salto de Pirapora, outro em Pilar do Sul, outro em Sorocaba, enfim. Mas você mora nessa cidade onde você está. Mas quem são aqueles que vão morar nesta Nova Jerusalém? E aqui está a resposta no versículo 27, o último versículo do Apocalipse 21. Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Somente os inscritos no livro da vida. Sim, nesta Nova Jerusalém, somente estarão presentes e serão cidadãos desta Nova Jerusalém, desta nova cidade, aqueles eleitos, predestinados, escolhidos segundo a graça e mercê de Deus. Estaremos reunidos com o Senhor eternamente. Por isso a gente diz assim, no céu não vamos precisar evangelizar, no céu não vamos precisar orar, interceder uns pelos outros, porque o céu é a plenitude de tudo aquilo para o qual oramos e pelo qual intercedemos. Estaremos face a face com o Senhor, e aqueles que lá estarão são os eleitos, os escolhidos, os abençoados do Pai. E seja eu e você entre estes escolhidos de Deus. Aleluia. Aqui uma pequena descrição, a primeira parte da mensagem, do tema Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. À noite nós vamos estar ministrando mais. E se você quiser interagir conosco, pode mandar perguntas. À noite a gente vai continuar a temática e vamos nesta fé em Cristo Jesus. Amém. Que Deus muito, muito, muito lhe abençoe. E eu quero chamar agora mais uma participação musical, esta do grupo Prisma Brasil. E o título, Pensando Nós, cidadãos desta Nova Jerusalém, da música é Toma o Meu Coração. Que você tenha paz no Senhor e da sua esperança eterna desta Nova Jerusalém. Toma o meu coração com Prisma Brasil. Voltamos com a bênção final. Este é meu
Conosco. Esse é meu desejo, Senhor, te honrar, meu coração te Vamos orar e assim consagrar esse nosso culto matinal em nome do Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a eterna consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus lhe dê um abençoado domingo em família e que você possa participar conosco agora da nossa Escola Bíblica Dominical às 10 horas, com a transmissão nos nossos 2 canais, aberta para você. E nós temos também agora, eu só explicar porque o pastor Ismael não tem feito a Escola Dominical desses últimos domingos, já quase 2 meses. É porque eu tenho a nossa classe de integração. Nós começamos antes deste último decreto e aí nós fizemos 2 vezes presencial e depois nós continuamos essa classe através do Google Meet, uma classe fechada, e ali nós estamos reunindo então os nossos alunos. Já estamos indo para a 7ª lição, então teremos a 7ª, 8ª, 9ª, a 10ª lição, 10 lições. Enquanto isso, nós tivemos a ministração do presbítero Rogério e depois agora, neste mês, do presbítero Lelo, a escola dominical aberta a todos os alunos. Mas à noite estaremos juntos, Deus permitindo, às 19h30. Permaneça conosco na escola dominical e depois logo mais no culto da noite. Deus muito nos abençoe. Amém.